chance, né? Então a gente estava, vamos dar uma revisada de um pouquinho para trás. Vamos dar um passo para trás e depois a gente dá um passo para frente. Então o que acontece? A probabilidade de uma coisa ocorrer é o quê? É o número de eventos desejados dentro de um total de possibilidades. Então se eu quero ter uma filha menina, quais são as possibilidades do sexo de uma criança humana? Duas, ou é homem ou é mulher. Então aqui é o total de possibilidades. Eu quero uma menina. A menina é uma entre as duas opções. Então a chance de eu ter uma menina é 50%. Tá? Então é 50%, 1 sobre 2. Professor, como é que 1 sobre 2 é 50%? É só dividir. Se você dividir 1 sobre 2, vai dar 0,5. Aí você multiplica por 100, vai dar 50%. Beleza? Essa é a ideia. Então é sempre o número, né, de eventos que você quer sobre o total de possibilidades. Massa. Só que, às vezes, a gente não pergunta uma coisa só. A gente pergunta qual é a chance de nascer uma menina ou um menino. Então, qual é a chance, gente, de eu ter um filho e nascer uma menina ou um menino? Vamos pensar. 100%. Exatamente, Vi. 100%. Pô, vai nascer o quê? Vai nascer um pug? De mim e da minha esposa? Vai nascer um pug? Vai nascer ou um menino ou uma menina. Né? Não tem outra opção. Porque eu coloquei o quê? O ou. Quando você adiciona o ou, significa que você está contente ou com o menino ou com menina. Então você aumenta as suas possibilidades, às vezes até 100%. Né? Por exemplo, se eu falo, eu vou jogar uma moeda, eu quero que dê cara ou coroa. É 100% de chance. Sempre vai dar ou cara ou coroa. Então não tem como não dar, certo? Vai dar 100% de chance. Então quando a gente usa o ou, né? A gente vai estar a gente tem que fazer o quê, né? Vai usar a regra do ou. A gente vai você vai somar essas possibilidades, certo? Então toda vez que você falar ou, você vai se lembrar de adição, de mais, tá? Você vai lembrar do sinalzinho de mais, certo? É a mesma coisa. Qual é a chance de ser uma menina? 1/2. Qual é a chance de ser um menino? 1/2. Vocês lembram como soma frações, né? Deixa o denominador parado e soma o numerador. Vai dar 2 sobre 2, que é igual ao quê? 1. 1 é 100%. Não tem outro rolê. Não tem como ser outra coisa. Tá? Então, sempre que tiver um ou, a gente vai pegar a possibilidade A, por exemplo, ser menino, com a possibilidade B de ser menina. E a gente vai somar as duas, tá? E aí é tranquilo, é só somar. Aí a gente tem a possibilidade E. E a possibilidade de ocorrer um evento e outro. Aí fica mais difícil, tá? Porque eu quero, por exemplo, eu quero ter uma menina e depois outra menina. Opa, aí dificultou. Aí já não é mais tão fácil, tá? Eu quero ter duas meninas seguidas. Então, calma lá. O que a gente tem que fazer? É a probabilidade do evento A e a probabilidade do outro evento A. Tá? E então, com E, a gente vai sempre lembrar de multiplicação. Sempre é multiplicação. Se for ou, é adição. Se tiver E na frase, eu quero uma menina e outra menina. Eu quero duas meninas seguidas. Aí complica. Porque aí você tem que usar o quê? Multiplicação. Aí vou, por exemplo, uma menina na primeira gestação. Meio aqui, né? 1 sobre 2. Aí uma menina na segunda gestação. Também, 1 sobre 2. Só que aqui você multiplica. Aí vai virar o quê? 1 sobre 4. 1 sobre 4 é 25%, porque se você dividir vai dar 0,25. Beleza? Essa é a ideia, tá? Então, quando você adiciona o E, as probabilidades tendem a diminuir em relação ao OU, porque você quer que aconteça essa coisa e aquela outra coisa. Aí já está ficando mais difícil. Né? Não basta só passar em história, tem que passar em história e biologia. Ficou mais difícil. Entende que é mais difícil passar em história e biologia do que passar em história ou biologia? Sacaram a diferença? Passar em história ou biologia é fácil. Você escolhe uma das duas e passa. Tá? Então, passar em qualquer uma das duas para você estar satisfeito. Agora, passar em história e biologia, tu vai ter que ralar mais. Sacou? Aí fica mais difícil. Beleza. Agora a gente tem duas opções, né? Quando os eventos são E. Não entendeu, Letícia? Só, imagina comigo. O seu pai vira para você e fala: se você não passar
em história ou biologia, eu vou te colocar de castigo. O que é pior, ele falar isso ou ele falar, se você não passar em história e biologia, você vai ficar de castigo. E é pior, entendeu? Porque se ele falar história ou biologia, se você passar em história, tá safo. Se você passar em biologia, tá safo também. Então você precisa passar em qualquer uma das duas, é só uma das duas, sacou? Agora, se ele falar para você que você tem que passar nas duas, aí estuda, minha filha, tá? Porque você vai ter que passar nas duas, entendeu? É uma e outra. Aí fica mais difícil, a probabilidade diminui, sacou? Massa. Massa. Legal. Só que aí, quando as coisas são e, a gente tem que considerar um negócio. Se a ordem dos eventos importa ou se a ordem dos eventos não importa, tá? Então, se a ordem dos eventos importa, né? Então, então é tipo assim, é tranquilo. O que você vai fazer? Se a ordem for sempre, por exemplo, eu quero saber qual é a probabilidade de eu ter um menino e depois uma menina. E tem que ser essa ordem. Eu não aceito a menina ser a mais velha. Eu só aceito o menino. Eu quero primeiro o menino e depois a menina. Beleza. Então vamos calcular. A chance é de nascer um menino aqui primeiro, massa, e depois a menina. Qual é a probabilidade de nascer um menino? Meio. Qual é a probabilidade de nascer uma menina? Meio. Então a chance vai ser 25%. É só multiplicar. Tá? Eu quero que seja um menino e uma menina, mas eu quero que o menino venha primeiro. Beleza, é só multiplicar. E veio assim, Beatriz, ou veio ao contrário? Tá vendo? Por quê? Porque a chance de isso acontecer é 25% de chance. É uma chance relativamente baixa, né, de sair do jeito que você quer. Se saiu o contrário, saiu os outros 25% de chance, que é a menina primeiro, depois o menino. Aí vamos ver o que mudaria, né? Agora, se você quer, se tanto faz a probabilidade, né, de tipo assim, ser um menino e depois uma menina, e de ser a menina depois o menino, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um e depois um ou. Entendeu? Então, por exemplo, se a ordem não importa, eu falo, cara, tanto faz eu ter uma menina primeiro, um menino primeiro e depois uma menina e depois um menino. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a primeira possibilidade, ó. Primeiro macho e depois fêmea, dá 25%. Depois primeiro fêmea, depois macho, dá 25%. Foi o que aconteceu no caso da Bia, tá? Aí, beleza. Só que qualquer um dos dois serve. Então, o teu pai está satisfeito tendo menino, menina, ou tendo menina, menino. Então, é um ou, tá vendo? A gente começou a questão falando de e agora a gente entrou no ou. Porque para os seus pais, tanto faz. Se vai vir primeiro o menino, depois a menina, ou a menina, depois o menino. Eles só querem ter 2 filhos. Então, qual é a chance? Eu pego 1/4 de vir o menino primeiro, depois a menina, e 1/4 de chance, que é os 25%, tá, gente? 1/4 e 25% é a mesma coisa, de vir primeiro a menina, depois o menino. Aí eu somo, ó, 1/4 mais 1/4. Isso dá o quê? 2/4, que dá 50%. Fez sentido esse treco? Ah, professor, e qual é os outros 50%? Os outros 50% é a chance de nascer menino, menino e menina, menina. Sacou? A gente tem 4 possibilidades. Menino primeiro, menina depois. Menina primeiro, menino depois. Aí já deu os 50% que é o nosso. O que é o outro 50%? Menino, menino, menina, menina. Sacou? De não ser um casal, ser os dois do mesmo sexo. Show? Belezinha? Massa. Agora que a gente já sabe como usar o e o ou, a gente pode começar a fazer umas continhas mais interessantes. Mas não fica difícil, tá, gente? Literalmente isso aqui, tá? Frações de tipo assim, 1/2, 1/4. Não fica nada muito absurdo, não, tá? Pode ficar tranquilo que, sim, não vamos pegar pesado nisso, não. E por que a gente tem que estudar o ou e o e? Por que vocês acham que um organismo tem um gene só? Ah, ervilha. A única característica da ervilha é a cor da ervilha. Tá, e o resto? E a altura? E a flor, a cor da flor? E a cor da vagem? E a ervilha, se ela é lisa ou se ela é enrugada? A gente tem um monte de genes, com um monte de alelos cada um. Então é por isso que a gente tem que usar aquelas probabilidades de ou e. Por exemplo, eu quero uma ervilha alta e amarela. Ó, usei e.
Ou então eu quero uma ervilha alta ou amarela. Então eu tô contente se ela sair amarela, mesmo que ela saia baixa, e eu tô contente que ela saia verde, desde que ela saia alta. Sacou? Então a gente tem que, né? Aí começa a ficar talvez um pouquinho confuso, mas vai fazer sentido com os exemplos, tá? Que aí a gente entra no quê? Na segunda lei do Mendel. O que é a segunda lei de Mendel? É a lei da segregação independente. O que ele está dizendo? Ele afirma que uma característica ela é herdada independentemente da outra característica. Tá? Então, durante a formação dos gametas, né, os alelos, eles não ficam seguindo uns aos outros. Então, você pode ter, no mesmo espermatozoide, digamos assim, o gene para a cor amarela e para a ervilha sem enrugada. Ou você pode ter cor amarela e ervilha lisa. Entendeu? Você tem várias combinações. O que ele está dizendo é que os genes não são grudados uns nos outros. Sacou? Então, por isso, você pode ter combinações. Você pode ter tanto uma ervilha alta, que tem as ervilhinhas amarelas, quanto uma ervilha alta, que tem as ervilhinhas verdes. Por quê? Porque a cor é independente do tamanho, que é independente do formato, que é independente da cor da flor. Então, isso gera infinitas possibilidades. Sacou? Ficou claro essa filosofia, essa lombra? Que uma coisa ela não vai grudada na outra. Não é que toda ervilha alta tem que ser amarela. Você pode ter ervilha altas que são verdes. Sacou? Uma coisa é independente da outra. Tá? Essa é a jogada. Então aqui, ó, como é que fica o nosso exemplo? A gente tem agora um novo gene na jogada, que é o R. A gente já conhece o V, né? Vzão significa amarelo e Vzinho significa verde. Agora a gente vai introduzir o gene R. O Rzão, a ervilha é lisa, e o Rzinho, ela é rugosa. Epa! E o Rzinho, ela é rugosa. Rugosa é um nome bonito para enrugado, tá? Então você veja, o que ele faz agora? O Mendel ele faz outro experimento. Ele pega uma planta pura para duas características. Ela é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Ou seja, ela é um duplo homozigoto. Então agora nós estamos analisando os dois genes, tá, gente? Nós estamos analisando a cor da ervilha e o formato da ervilha. Ok? E aí aqui a outra é o homozigoto recessivo. Ela é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então ela é verde e enrugada. Aí o filho delas vai ser o quê? Como esperado, ele vai se parecer com quem? Ele se parece com o pai dominante. Então ele vai ser o heterozigoto, né? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que a gente chama de dihíbridos. Ou duplo heterozigoto, que é um nome um pouco mais fácil. Fez sentido? Ele é heterozigoto para esse gene e ele é heterozigoto para esse gene. Ele tem dois alelos para as duas opções de genes. Fez sentido esse treco? Massa. O que a gente fez? A gente simplesmente está considerando mais de uma característica. Antes a gente estava falando só cor da ervilha. Agora a gente está falando cor e formato. Tá? Ó o E. Cor e formato. A gente está adicionando coisas. Tá? Atrasado? Como assim atrasado? Vixe. Isso é coisa da conexão. E tá assim para todo mundo? Isso é a conexão, Júlia. O que tá rolando? A câmera, ela pesa mais do que provavelmente a sua internet, porque a câmera pesa mais que o slide. Aí o slide chega primeiro, é isso que tá acontecendo, né? O slide chega primeiro e aí depois que vem a minha fala, né? Porque pesa mais. A câmera tem mais megabytes lá do que o slide, entendeu? É por isso. É a internet de cada um. Mas tá muito, muito ruim. Qualquer coisa foca no slide e ignora minha cara feia. Beleza? Qualquer coisa foca no slide. Show? Aí como que a gente faz isso, gente? Então a gente pega, mistura lá, né? A ervilha que é enrugada e verde. Essa é a imagem que tá no livro de vocês. E a ervilha que é lisa e amarela. Mistura elas e, como esperado, né? A primeira filha vai ser o quê? A geração F1 vai ser igual à dominante. E aí você cruza ela com ela mesma. Tá? E aí você vai ter o quê? Várias possibilidades de gametas. Então, como que a gente monta os gametas? A gente monta os gametas numa técnica que eu chamo de chuveirinho. Você vai pegar ó, o Vzão e vai misturar ele com o Rzão, tá aqui, ó. Você vai pegar o Vzão
e vai misturar ele com Rzinho. Tá aqui, ó. Aí você vai pegar o Vzinho, vai misturar ele com Rzão. Tá aqui. E depois vai pegar o Vzinho e misturar ele com Rzinho. Professor, e que mistura é essa? Essa mistura acontece quando você está fazendo os óvulos ou os espermatozoides, sacou? Eu tô assim, falando óvulo e espermatozoide pensando em humanos, tá? Planta não tem óvulo e espermatozoide, é um pouco diferente. Mas sacou? Essa é a ideia. Você tá, o que ele está mostrando? É a segunda lei de Mendel, é segregação independente. Eu estou dizendo que eu posso ter o Vzão e o Rzão, assim como eu posso ter o Vzão e o Rzinho. Tá? Não tem isso de o Vzão tem que sempre andar com Rzão. Não, eles são independentes. Beleza? Isso fez sentido? Fez, né? Que eles são independentes. Significa que eu posso tanto criar um espermatozoide que tem o alelo Vzão combinado com um Rzão, ou eu posso criar um espermatozoide que tem o Vzão combinado com um Rzinho, ou eu posso criar um espermatozoide que tem o Vzinho combinado com um Rzão e o Vzinho combinado com um Rzinho. Então agora eu tenho mais opções de espermatozoides. Sacou? De novo, estou falando espermatozoides para facilitar na nossa cabecinha de ser humano. A planta usa gametas diferentes, tá? Não é um espermatozoide e um óvulo. É só para a gente facilitar na nossa cabeça. Beleza? Aí, como que fica o quadro? Ele deixa de ser aquele quadro simples, tá? De 4, né? 4 quadradinhos, e ele vira um quadro de 16 quadradinhos. Ele fica um pouco maior, né? Ele fica ligeiramente maior, mas não se desesperem, que eu vou ensinar para vocês um jeito mais fácil, tá? A gente vai ver esse jeito difícil, aí a gente vai chorar junto, e depois eu vou mostrar para vocês que existe um jeito mais fácil, tá? Então se acalmem, vai dar tudo certo. Primeiro a gente vê o mais difícil e chora. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essas combinações de gametas, você vai pegar aqui, ó. O pai não era aqui, ó. Ele não era Vzão, Rzão? Então você bota aqui, ó, Vzão, Rzão do pai. Ele não era também Vzão, Rzinho? Tá aqui, ó. Vzão, Rzinho. Aí tem o Vzinho, Rzão, tá aqui. E o Vzinho, Rzinho, tá aqui. E aí a mãe você faz a mesma coisa, tá? E vai dar na mesma coisa, né? Porque a mãe, na verdade, é ela mesma. Lembra que a gente tá fecundando a planta com ela mesma. Então a mãe e o pai, mesma coisa. Porque é a mesma planta, sacou? E aí você vai ter as mesmas coisas aqui em cima, ó. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Aí é só fazer as combinações, tá, gente? Aí você olha, ó, Vzão aqui com Vzão aqui. Vzão, Vzão. Rzão aqui com Rzão aqui. Rzão, Rzão. Aí passa pro próximo. Vzão com Vzão. Vzão, Vzão. Rzão com Rzinho. Rzão, Rzinho. Fez sentido o que a gente está fazendo? É só você combinar os pares. Você só vai combinando esses pares aqui. Tipo assim, ah, esse dá o Vzão. Esse aqui dá o Vzão. Ah, então aqui vai ser Vzão, Vzão. Esse dá o Rzão. Esse dá o Rzão. Ah, então aqui vai ser Rzão, Rzão. É que agora fica um pouquinho mais complicado, Letícia, mas assim, é a mesma lógica de quando a gente usava o quadradinho menor, que era só 4 quadrantes. Tá? Mas é a mesma lógica. Aí você vai misturar, por exemplo, vamos pegar um aleatório aqui, ó. Vzinho, Vzinho. Tá aqui, ó. Vzinho, Vzinho. Aí, ó, Rzão, Rzão. Rzão, Rzão. Tá? É o Rzão daqui com o Rzão daqui. Pronto. Sacou? E aí você descobre o jeitinho de cada um. Aí qual é a proporção fenotípica que isso dá pra gente? Lembrando, fenótipo é o quê? Fenótipo é aquilo que a gente enxerga. Então a gente vai ter 9 que são amarelas e lisas. Então, deixa eu fazer isso em outro lugar. Aqui, ó. A gente vai ter 9 que são amarelas e lisas. A gente vai ter 3 que são amarelas e rugosas. A gente vai ter 3 que são verdes e rugosas. E a gente vai ter uma, e apenas uma, que é verde e rugosa. Tá? Aqui, perdão, aqui era verde lisa. Tem muita rugosa ali. Cadê borracha? Aqui.
Cadê? Caneta verde lisa, tá? Visualmente fica assim, ó. Ó, tá vendo, ó? Olha essa aqui, ó. Amarela lisa, amarela lisa, amarela lisa, amarela lisa. 4, né? 5 amarela lisa, 6 amarela lisa, 7, 8, 9. Tá vendo? Aí, ó, a gente vai ter 3, que são o quê? Amarela, porém enrugada. 1, 2, 3. Beleza? A gente vai ter 3 que são verde, mas são lisas. 1, 2, 3. E a gente vai ter só uma que é tudo recessivo. Que é essa aqui, que é verde e enrugada, tá? As grades são de boa, gente. É só seguir a gradinha, entendeu? Não tem segredo. É só olhar, ó, por exemplo, esse aqui, ó. Vamos olhar para essa ervilha. Ó, Vzão, Vzão. Então ela vai ser o quê? Vzão, Vzão. Rzinho, Rzão. Rzinho, Rzão, bem aqui, tá vendo? Aí o que você tem que fazer a leitura? Vzão, Vzão significa que ela vai ser que cor? Amarela. Rzão, Rzinho significa que ela vai ser lisa ou enrugada? Lisa, porque ela tem o Rzão. Eu tô falando, não é difícil, às vezes fica um pouco confuso, mas não é difícil, entendeu? Mas, professor, tem um jeito mais fácil de fazer isso, para eu não ter que ficar fazendo esse quadro de Panet com 16 opções? Tem um jeito mais fácil, A gente usa justamente aquelas estatísticas do E, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar aqui a cor da semente da textura da semente. E a gente vai fazer o quê? 2 quadros daquele básico, aquele que só tem 4 quadradinhos, a gente vai fazer 2 quadros separados, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega aqui, ó, o pai não era Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e a mãe também, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Concordam? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o Vzão, Vzinho do pai, coloca aqui, o Vzão, Vzinho da mãe, coloca aqui. Aí a gente vai fazer aquele quadro de Panet clássico, que a gente já fez lá na primeira lei de Mendel. Aí a gente faz e vai dar aqui a nossa proporção, sacou? Aí a gente faz a mesma coisa, ó, com outro. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, e Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Pronto. Aí a gente faz as possibilidades, tá? Faz aqui bonitinho, vai dar um Rzão, Rzinho, tarará, tarará. Faz tudo bonitinho, igual a gente tinha visto antes, que a gente já tinha aprendido. Aí o que rola? O que vai rolar aqui? Aí eu começo a perguntar para você. Então você anota já, ó, proporção genotípica. Qual é a minha proporção genotípica? É 1 Vzão, Vzão, para 2 Vzão, Vzinho, para 1 Vzinho, Vzinho. E quais são as proporções fenotípicas? Fenótipo, aparência. 3 das 4 serão amarelas e uma vai ser verde. Uma dentre as 4. Então é uma proporção de 3 para 1. Certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com se elas são lisas ou enrugadas. Então você tem um Rzão, que é liso, porque tem Rzão. 2 Rzinho, que é liso, porque tem Rzão. E um Rzinho, que é enrugado, porque tem só Rzinho, tá? Então você vai ter, ó, um desse aqui, com 2 desse aqui, 3 quartos de lisas. E 1 quarto vão ser rugosas, tá? Então é a mesma proporção. Ficou claro por que a gente separou isso em 2 quadros? Porque você lembra que a gente falou que as características elas são o quê? Independentes umas das outras. Então significa que eu posso estar tratando de 2 genes, que aqui a gente está falando do gene da cor, que tem os 2 alelos, verde e amarelo, e do gene da forma, que tem os 2 alelos, enrugado e liso, tá? Então, o que acontece? A gente... Isso, cor e textura. Perfeito, Letícia, perfeito. Isso aí, cor e textura, tá? Então, o que acontece aqui? Elas são independentes. Não existe isso de toda amarela tem que ser lisa. A amarela pode ser lisa, pode ser enrugada. Se elas são independentes, significa que eu não preciso fazer esse quadro complicado aqui. Eu não preciso desenhar esse quadro gigante. Eu posso simplesmente tratar como 2 coisas separadas. E eu posso fazer 2 quadros pequenininhos. Tá, professor, e aí? Como é que eu vou saber as proporções? E se você me pedir lá
como é que eu faço uma verde lisa? Qual é a chance de ter uma verde lisa? Beleza, vamos ver como. Então você faz o seguinte, ó. Se eu vou lá na pergunta e te falo, qual é a probabilidade de você ter uma, sei lá, uma semente verde e lisa? Você vai olhar qual é a probabilidade de ter uma verde. Lembra lá que era o quê, ó? Vamos lá olhar para a cor. A cor era 3/4 de amarelo e 1/4 de verde. E vamos olhar para a textura, tá? Era 3/4 de liso e 1/4 de rugoso. Concordo? Então, qual é a probabilidade de eu ter uma semente amarela e lisa? Ó, letra E. E a gente vai associar com o quê? Multiplicação ou adição? Quando é E. Eu tenho que passar em história e biologia. É multiplicação ou adição? Regrinha do E. Eita. Boa, Vi. Isso é multiplicação, tá? É o vezes. Toda vez que você vê o E, você lembra do vezes, tá? É o Ezinho. Então, se eu quero uma amarela, qual é a chance de ser amarela? 3/4, está escrito aqui. Qual é a chance de ser lisa? 3/4, está escrito aqui. Então, eu coloco 3/4 vezes 3/4. Isso vai dar 9/16, que é 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Essa é a minha chance de ter uma planta, né, uma ervilha, um filhote, que é amarelo e liso. São 9 chances dentro de 16. Um outro exemplo, vamos pegar aqui, eu quero que ela seja verde e lisa. E é multiplicação. Então, qual é a chance dela ser verde? É 1/4. E qual é a chance dela ser lisa? É 3/4. A gente já colocou aqui. Aí você faz a multiplicação. Tá? Você vai fazer 1/4 dela ser verde e 3/4 dela ser lisa. Resultado, 3/16. Sacou? Fez sentido esse treco? Não é muito mais fácil do que a gente fazer aquele negócio lá com 16 possibilidades diferentes e tal. E você vê que no final dá na mesma, tá, gente? Porque quando você multiplica tudo, ó quem tá aqui no final, ó, 16. É a mesma proporção, ó, 9, 3, 3, 1. Quando você olha todas as suas possibilidades, ó, dá na mesma. É o mesmo 9, 3, 3, 1, ó, que a gente achou aqui, ó. 9, 3, 3, 1. É a mesma coisa, tá? A gente só viu a conta que a gente usa para chegar lá. Então, tá vendo que é mais simples do que parece? E aí eu já adianto para vocês. Essa é a questão aberta da prova de vocês. Tá dado. Vocês vão precisar saber fazer isso aqui. Saber que você tem que olhar essas duas características, e aí tanto faz se você vai querer usar o quadradão grandão, esse aqui, não tem problema, tá, gente? Ele não tá errado, ele funciona igual, funciona perfeito, ou se você vai usar essa técnica aqui. Tanto faz. Mas é exatamente isso que vai estar na prova aberta de vocês. 3 pontinhos estão aí, ó. Qual é a diferença? Na prova aberta, eu não coloquei o cruzamento de duas plantas que são Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tá? Eu não coloquei esse cruzamento aqui. Eu coloquei, sei lá, vamos supor, eu não lembro qual foi que eu coloquei, tá, gente? Mas vamos supor que eu coloquei uma Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, cruzando com uma Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Alguma coisa assim. Entendeu? Então eu não coloquei exatamente esse cruzamento copiado, colado do slide. Mas faz diferença? Não faz. Não faz. Você simplesmente vai descobrir a probabilidade dele aqui, descobrir as probabilidades desse aqui, e quando eu perguntar, eu quero amarelo e verde, você pega as probabilidades de ser amarelo e verde não, perdão, né? É impossível. Eu quero amarelo e rugoso. Eu pego as probabilidades de ser amarelo e pego as probabilidades de ser rugoso. E aí multiplico. Sacou? É só isso. Se você sabe fazer o quadradinho, você vai fazer os quadradinhos 2 vezes e vai multiplicar as porcentagens, as frações. Só isso. Acabou. Acabou. É tranquilo. Eu sei que parece que dá medo, eu sei que parece que não faz sentido, mas faz sentido. Tá? É tranquilo. É só treinar. Beleza? A gente pode até treinar. A gente pode fazer uns treinos depois sobre isso aqui. Tá? A gente tenta matar essa matéria
e aí depois a gente volta e faz uns exercícios. Não vai precisar nem rezar, não. Vai funcionar, beleza? Acho que a gente não vai conseguir chegar no sangue hoje, a gente vai parar em heredograma. Uma pena. Os pais vão ficar mais um dia enganando vocês, dizendo que vocês não foram adotados. Show! Então é o seguinte, gente. Uma coisa sobre a... Vocês já ouviram falar de uma árvore genealógica, né? Que ela vai mostrando lá, você tinha o vovô e a vovó, aí eles deram origem aos pais de vocês, aí depois vem vocês, e aí a árvore vai sendo construída, né? Na genética, a gente usa árvores genealógicas. Mas são árvores genealógicas onde a gente não interessa pra gente quem era seu avô João e quem era sua avó Maria. O que me interessa é quais são os genes do avô e quais são os genes da avó. Então, uma árvore genealógica onde a gente está preocupado com a genética e não com quem era fulano, quem era ciclano, eu só quero saber dos genes dele, eu chamo de um heredograma. Heredo vem de hereditariedade. Então, é uma representação, esse grama vem de gráfico, tá? É uma representação gráfica dos genes ao longo de das várias gerações de uma família, tá? Isso é um heredograma. Então, aqui, ó, para que a gente usa um heredograma, né? Porque vocês lembram lá que tem como a gente fazer o cruzamento teste, né? Eu posso pegar, eu não sei se esse cara é Bzão, Bzinho ou Bzão, Bzão. Então eu vou cruzar ele com um Bzinho, Bzinho e ver o que dá. É o slide de cruzamento teste. Só que, cara, você pode fazer isso com o ser humano? Você vai ter um filho só para saber se você é Bzão, Bzinho ou Bzão, Bzão? Você vai ter um filho só para isso? Não. Então o que a gente faz? A gente usa o heredograma, tá? Quem é especializado, né, tirando os biólogos que usam e estudam isso por pesquisa, né, para entender como os genes funcionam, existe uma especialização médica, que é o médico geneticista. Ele faz os heredogramas para ele ver, tentar decifrar o padrão de uma possível doença na tua família, sacou? Aí ele vai seguir a partir daí o que tem que fazer para tratar, entendeu? Então os médicos usam para isso, para fins de medicina, né? E a gente usa, né, aqui na biologia, a gente usa para entender como os genes funcionam. Então os biólogos meio que descobrem se o gene é recessivo, dominante, não sei o que, não sei o que, não sei o que, passam essas informações para os médicos e eles tratam as pessoas baseado nessa informação, sacou? É um ciclo onde um ajuda o outro. Então, beleza. Então, como é que funciona o heredograma? O heredograma, ele é assim, gente. Ele é uma representação gráfica. E ele tem símbolos, tá? Isso aqui está no livro de vocês, esses símbolos. Então, como é que a gente lê um heredograma? Né? Primeiro, tudo que for quadrado é homem. Tá? É sexo masculino. Então, tudo quadrado, é só lembrar, o homem é mais quadradão. O corpo da mulher tem o quê? Curva. Então, a mulher é o círculo, o homem é o quadrado. Certo? Fechamos isso aí? Homem quadrado, mulher círculo? De boa, né? Então, toda vez que você vê um quadradinho, se eu apontar aqui, ó, esse cara, tem uma questão na prova sim. Eu aponto para o negócio, eu falo, ó, na geração 1, o indivíduo 1 é mulher. Certo ou errado? Errado. Ele é homem, tá? Ele é quadrado. Se é quadrado, é homem, tá? Então, ele é homem. Sexo masculino, tá? Se eu botar aqui, ó, o indivíduo 2, se eu escrever assim, ó, 2, 3, o que eu tô falando? Geração 2, indivíduo número 3. Isso é um homem ou uma mulher? Mulher, porque é um círculo, tá? Então daí a gente tira, né, de quem é homem, quem é mulher, massa. Aí, ó, o que significa os tracinhos? Um tracinho assim de lado, entre eles, significa casamento. Na verdade, significa cruzamento, né? É para não ficar muito muito saidinho no livro, né? Mas simplesmente casar não significa que você vai ter filho, né? A grande real é que esse tracinho significa relação sexual que gerou um filho. Né? Trocando por miúdos é isso. É porque os livros eles tentam ser politicamente corretos. Mas, gente, o fato de casar não quer dizer que você teve filhos, né? Então, isso aí é cruzamento. A pessoa fez atividade sexual e teve filho. Beleza? Então, isso aqui é um cruzamento, tá? Então, o 1, o que ele está dizendo? Que o 1 se casou e teve filhos com o 2.
tá? E outra, né? Não necessariamente para ter filho você precisa casar, né? Mas é o que o livro tenta ser bonitinho, né? O livro tenta ser fofo. Mas enfim, eles cruzaram, eles tiveram uma ou várias relações, e a partir disso aí eles tiveram 3 filhos. Os 3 filhos deles são homens ou mulheres? Esses 3 filhos aí, tudo mulher. Coitado do pai. Vai tá numa casa preso com 4 mulheres. Isso é doido, o bichinho deve apanhar, tá? Então ele tá lá com 4 mulheres. Tem a esposa dele mais 3 filhas. Tranquilo? Ele só teve filhas. Só. Show de bola. Aí o que que o heredograma fala? Ele fala que a filha número 3 se casou com o homem número 4, porque é um quadrado, né? E eles tiveram 2 filhos. Sacou? Entende que é uma árvore genealógica? Aqui, por exemplo, é seus avós. Aqui pode ser os seus pais. E aqui é você e seu irmão. É uma árvore genealógica. Mas eu não ligo para quem é você, para quem é seu irmão. Eu só quero saber dos seus genes. Entendeu? Mas é uma árvore genealógica. Igualzinho. E aqui são quem? Quem são esses caras aqui? São seus tios. No caso, suas tias, né? Porque são 2 mulheres. São suas tias. Então é uma árvore genealógica. São as tias e irmãs, as suas tias por parte de mãe. São as tias e irmãs da sua mãe. Aí por parte de pai. Nesse heredograma não está mostrando. Mas aqui deveria ter, né? Tipo, ó, o pai, aí aqui os avós paternos e por aí vai, sacou? Tem heredogramas que mostram mais informação, tem outros que mostram menos, aí vai depender da questão, tá? Agora, por que que alguns são pretos e outros são brancos? No heredograma, a gente pinta de preto aqueles que são afetados, tá? Professor, como assim afetado? Afetado pelo quê? Sei lá. Afetado pela doença que você está falando, afetado pela característica, tá? Ou então se eu dissesse para vocês, os pintados de preto são os amarelos. Pronto, tá aí, entendeu? Então a pessoa tem que dizer o que que é. Ah, professor, por que que pinta de preto? Racismo? Não. É porque as provas geralmente são preto e brancas, tá, gente? Então a gente pinta de preto porque a prova é preto e branco, tá? Ah, por que que o doente tem que ser o preto? Porque um aluno já me perguntou assim, né? Por que que o doente tem que ser justamente o pintado de preto? Porque não pode ser o branco? Gente, é porque a prova é preta e branca. Só por isso, tá? Não tem nada, só porque a prova é preta e branca. Não é racismo, tá? Os geneticistas não são racistas, é só porque o negócio é preto e branco, né? Então, botou o preto, tá? E não necessariamente o preto é afetado por uma coisa ruim, mas geralmente ele é o que está destacado. Ah, e o que que pode ser? Sei lá, bicho, pode ser uma doença, né? Pode ser uma característica X, tipo assim, uma pessoa muito alta é o que vai ser pintado de preto. Aí a questão tem que te dizer, tá? Aí, mas geralmente heredograma a gente faz com doenças, tá? Porque é mais interessante, os alunos gostam mais. E a gente faz com doença. Por exemplo, lembra do albinismo, que era uma doença recessiva? Azinho. Então eu digo que as pessoas, esse é um heredograma que tem uma família que tem albinismo. E todos os que estão afetados são os que estão pintados de preto. Ou seja, eu posso dizer com certeza que esse cara aqui é albino, que essa filha é albina, esse aqui é albino e esse aqui é albino. Professor, por quê? Porque eu sei que todos os albinos, eles são pintados de preto. E qual é o genótipo de um albino? Azinho. Porque se for azinho ou azão, a pessoa é normal. Sacou? Então essa é a dica. O heredograma ele te dá a dica já. Tipo assim, ó, você sabe que essa doença tem que ser assim ou assado. Todos os pintados têm essa doença. E aí ele pode pedir, por exemplo, eu consigo dizer com certeza absoluta que essa mulher aqui, a mãe, ela é azinho. Professor, por que ela é azinho? Porque, primeiro, ela tem que ser azão porque ela não é albina, mas ela tem que ter o azinho porque ela teve 2 filhas albinas. Se ela não tivesse o azinho, essas filhas aqui não teriam nascido albinas. Se ela fosse azão, ela teria mandado azão para as filhas. O pai só pode mandar azinho, tá vendo? O pai não tem escolha. Sacou? O pai só tem azinho, ele não tem escolha. Ó, pra Ana desceu, eu adoro esse momento. Ah, é aquele momento que a ficha cai, entendeu? É isso aí, a gente trabalha para esse momento, o momento que a ficha cai. Então olha pro pai, ele não tem escolha, ele só tem azinho, ele só pode mandar azinho. A mãe não, a mãe pode mandar azão e azinho.
Para essas duas filhas, ela mandou azinho, e para essa filha, ela mandou azão. Aí a filha virou azão, azinho. O pai mandou esse azinho, a mãe mandou esse azão. E essa filha nasceu normal por conta disso. Beleza, people? Isso é heredograma. Tem uma questãozinha na prova sobre isso. Mas vocês viram que é tranquilo, né? É bem de boa. Show. É facinho, é bem de boa. Depois que a gente entende, isso aqui fica muito de boa. E fica divertido, entendeu? Você descobrir as paradas, assim. Tem uns exercícios que são massa de fazer, tá? E aí a gente vê na próxima aula, amanhã, a gente começa com sangue, tá? A gente começa, aí sim a gente vai descobrir quem é adotado, quem não é. Belezinha? Aí a gente começa com sangue na próxima aula. Isso aqui é massa também, esse negócio do sangue. Show? Então, beijocas e até amanhã.